presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma motociata em São Paulo. Esse evento foi organizado por mais de 100 motoclubes do país todo e reuniu milhares de pessoas. Ele já é considerado um dos maiores do tipo no mundo. A concentração começou por volta das 7 horas da manhã na região do Sambódromo, na zona norte de São Paulo. E mesmo antes do evento começar, do alto já dava para ver a grande quantidade de motociclistas. Vestindo uma jaqueta bordada com o próprio retrato, o presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 9h40 da manhã. Ele acenou, tirou fotos e cumprimentou apoiadores. Motoqueiros e até ciclistas com bandeiras do Brasil amarradas aos veículos, além de manifestantes a pé, tomaram conta da região. Ao lado do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, e do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o presidente saiu com o primeiro grupo. Saindo aqui de Santana, na região norte de São Paulo, eles seguiram rumo Jundiaí, no interior paulista. A ideia é percorrer um total de 120 quilômetros. A quantidade de motos era tão grande que depois de quase uma hora, motociclistas do último grupo ainda deixavam a região do Sambódromo. Os manifestantes seguiram pela rodovia dos Bandeirantes, que ficou totalmente interditada para veículos. No caminho, Bolsonaro falou com a nossa equipe e mandou um recado ao apresentador da Rede TV, Siqueira Júnior. Você transmite a verdade, um programa isento que cada vez mais cativa brasileiros. E nós precisamos de gente como você, que trabalhe dessa forma. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, o presidente parou para tirar fotos e conversar com apoiadores. Bolsonaro foi multado pelo governo paulista em R$ 552,71 por não usar máscara durante o passeio. A motociata acabou na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Ao final do evento, Bolsonaro discursou aos apoiadores do alto de um trio elétrico. Muito obrigado a todos vocês. Pode ter certeza, onde vocês estiverem, eu estarei no meio de vocês. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro prometeu ainda isenção de pedágio para motociclistas. Morreu na madrugada deste sábado, em Brasília, aos 80 anos, o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. Ele estava internado em um hospital particular do Distrito Federal desde o dia 30 de março e não resistiu a um quadro de infecção respiratória. O político exerceu o cargo de vice-presidente de 1995 a 2003, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Marco Maciel também foi deputado, senador e governador de Pernambuco. Ele era advogado e um dos fundadores do Partido Democratas. Manaus começou hoje um mutirão de vacinação contra a Covid-19. A meta é imunizar mais de 200 mil pessoas acima dos 40 anos entre hoje e amanhã. O mutirão de vacinação contra a Covid-19, que acontece nesse fim de semana em Manaus, deve imunizar a população acima de 40 anos. Neste sábado, quem deve receber a primeira dose da vacina AstraZeneca é a faixa etária entre 45 a 51 anos. Já amanhã será a vez da população entre 40 a 44 anos. Essa ação promovida pelo governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus, tem como objetivo acelerar a vacinação da população em geral sem comorbidades. Em pelo menos 3 pontos, a aplicação das doses vai funcionar por 32 horas. Entre eles, a Arena da Amazônia, que fica na zona centro-oeste da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que 57 pontos estarão disponíveis para os amazonenses ao longo desse fim de semana. O governador Wilson Lima, durante uma coletiva de imprensa, afirmou que a meta é imunizar 214 mil pessoas. Recebemos dose em quantidade suficiente para vacinar esse grupo acima de 40 anos de idade.
E aí a nossa expectativa é vacinar algo em torno de 214 mil pessoas. Ainda há alguns lotes que devem chegar ainda nesse fim de semana. E aí, à medida em que a gente for recebendo mais vacinas, a gente vai avançando para outros grupos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a entrega de 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. Esses imunizantes chegam na próxima terça-feira aqui no Brasil, vindos de Baltimore, nos Estados Unidos. E o envio dessas doses foi autorizado pela Agência Reguladora de Medicamentos, já dos Estados Unidos. O lote que chega na próxima semana terá um desconto especial de 25% no valor já acertado anteriormente, gerando uma economia de 480 milhões de reais no valor total do contrato com a fabricante. Queiroga também afirmou que as doses da Janssen, que são aplicadas uma única vez, sem necessidade da segunda dose, serão distribuídas em todas as 27 capitais do país. Uma notícia boa é que o FDA, como vocês já sabem, aprovou o envio de 3 milhões de doses da vacina da Janssen, né? E essas vacinas devem chegar no Brasil na terça-feira pela manhã. E temos um ponto positivo, que é o fato de que essas doses têm um desconto de 25% em relação ao valor anteriormente acertado, e isso ocasiona uma economia de cerca de 480 milhões. Outro ponto é que o pagamento ele só ocorrerá em relação às doses que forem efetivamente aplicadas. Nós já informamos que essas doses elas têm um prazo de validade mais curto. Mesmo assim, o FDA autorizou que esse prazo de validade fosse expandido por mais 15 dias e, por conta disso, o Programa Nacional de Imunização ele decidiu que essas doses deveriam ser aplicadas nas capitais, não é? Porque assim nós temos mais agilidade de entregar essas doses à população brasileira. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 15.761.000 infectados se recuperaram da doença. 1.127.000 estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 486 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Em meio ao cenário crítico da pandemia, o Recife enfrenta antigos inimigos, as arboviroses. São os casos de dengue, zika e chikungunya, que aumentaram 238% na capital pernambucana em relação ao ano passado. Dengue, zika e chikungunya. Doenças que de tempos em tempos atormentam os brasileiros. Para reforçar os cuidados da população com as arboviroses, infecções transmitidas pelo Aedes aegypti, a Prefeitura do Recife realizou um mutirão nesse fim de semana, em bairros com maiores índices de infestação do mosquito. No Jordão, zona sul da cidade, agentes de saúde divulgaram a campanha Bora Se Cuidar. Foram de porta em porta, com orientações básicas e aplicação de larvicidas para eliminar focos do mosquito. No quintal de Michel, os cuidados no armazenamento de água são constantes. A gente tenta manter todas as caixas d'água cobertas com uma tela para não correr risco de a dengue entrar, proliferar, tanto aqui como nos tonéis, para proteção, né? Que a gente está cuidando aqui não só da minha família, mas como das vizinhanças. Os números estão crescendo, né? E a gente tem colocado os agentes fazendo uma intensificação nas ações, né? Então, todos os finais de semana nós temos mutirões, né? Que é para não deixar essa epidemia se estabelecer na cidade. Do início do ano até 29 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 3.380 casos de arboviroses, sendo mais de 1.700 casos de dengue, mais de 1.600 casos de chikungunya e 57 de zika. Houve um aumento de 238% dos casos com relação ao mesmo período de 2020, o que sinaliza um cenário de epidemia. Até agora foram notificados 4 óbitos suspeitos.
arboviroses, né, que continuam em nosso meio, em nossa cidade, em nosso país, né, e a razão principal são esses pequenos reservatórios, né, que acumulam água das chuvas, principalmente, né, essas águas da chuva fazem com que as larvas que estavam, né, desde o ano passado, inclusive, né, elas eclodam, né, os mosquitos reapareçam, levando os vírus, né, tanto chikungunya quanto os tipos de dengue, né? Não sabemos ainda quais os tipos, né, que estão mais fortes na nossa região, mas vários tipos de dengue possivelmente estão circulando entre nós. Os testes de DNA, que já são conhecidos para a comprovação da paternidade, por exemplo, estão cada vez mais acessíveis e agora também são usados para definir a dieta, os treinos de academia e até prevenir doenças em pacientes. A Marise é chefe de cozinha e sempre travou uma luta contra a balança. Mesmo se alimentando de forma saudável e praticando exercícios físicos, era difícil conseguir baixar o peso. Não era porque eu era com pouca força de vontade, ou porque eu era sem vergonha, ou aquele dito, vai começar a dieta de novo? Não. Existiam coisas dentro de mim, naturalmente, que me predispunham a ter tal comportamento. Foi por indicação da nutricionista que ela decidiu fazer um exame de DNA. Hoje eu acredito que essa análise genética é o que tem de mais individualizado e mais eficiente para uma prescrição nutricional, independente do objetivo que o indivíduo tenha, seja para um emagrecimento, seja para prevenção de doenças. Com o resultado do DNA, a Marise mudou o cardápio e os treinos na academia. Em 2 anos, já emagreceu cerca de 30 quilos. Fiquei muito surpresa com o resultado. Adequação da minha alimentação depois desses dados. E aí uma relação interessantíssima, né, na qualidade do meu sono, da atividade física, que era melhor para mim de acordo com a minha característica genética. O consumo de peixes, por exemplo, que para mim é melhor do que consumir carnes. Os testes de DNA são conhecidos em todo o mundo, principalmente para a comprovação de paternidade. Mas hoje, além da dieta, eles podem auxiliar na prevenção e no tratamento de doenças como o câncer. Com um simples exame, é possível descobrir até para qual esporte uma criança tem habilidade. Cada um de nós tem uma assinatura genética única. E essa assinatura genética nos dá informações de expressões em relação às nossas características. Já se sabe o papel de inúmeros genes nessa predisposição a doenças, risco de câncer hereditário, isso principalmente para pacientes que têm um histórico familiar, mas que não têm a doença, tem riscos, inclusive, de doenças cardiovasculares. Muito feliz de ter perdido vários e vários quilos que me incomodavam, mas mais feliz é de saber que os próximos 30, 40 anos, se eu puder ter a oportunidade de viver, eu vou viver com mais saúde e com mais conhecimento sobre mim. O chefe da maior milícia carioca foi morto numa operação policial no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores da operação, Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, era um dos bandidos mais procurados do país. A polícia descobriu que o Wellington da Silva Braga, o Eco, passaria o Dia dos Namorados na casa da família, na comunidade Três Pontes, zona oeste do Rio. 21 agentes participaram da ação. Ao perceber que estava cercado, o miliciano, armado com um fuzil, tentou fugir pelos fundos da casa, disparando contra os policiais, mas acabou baleado. Ele foi socorrido por um helicóptero e levado até um hospital, mas já chegou sem vida e com 2 perfurações no peito. Os agentes que estavam na aeronave contaram que o segundo tiro foi disparado durante o voo, quando, mesmo ferido, Eco tentou tomar a arma de uma policial. Eco era o chefe da maior milícia do Rio de Janeiro e também o criminoso mais procurado do estado. Nos últimos 5 meses, a polícia monitorou as ligações dele e de outros integrantes da quadrilha através de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. As conversas revelaram onde ele seria encontrado. A data de hoje foi escolhida especificamente por ser o Dia dos Namorados, uma informação que a gente tinha que dava conta da eventual presença dele junto com a sua esposa e namorada, enfim, tanto esposa como namorada na mesma figura feminina, e assim foi feito. O grupo comandado por Eco atua na Zona Oeste, na Baixada Fluminense e no sul do estado. A quadrilha explora o transporte alternativo, atividades imobiliárias e serviços como água, luz, gás e TV a cabo ilegal. Nos últimos meses, a polícia apertou o cerco aos negócios do miliciano, causando um prejuízo de mais de 50 milhões de reais. A polícia não escolhe se vai combater tráfico ou milícia. Polícia combate o crime organizado. E o crime organizado
A gente combate de duas formas, te atacando o dinheiro deles e a gente combate, sim, prendendo eles. O governador do Rio, Cláudio Castro, do PSC, disse que o estado teve hoje um dia histórico. Estou não celebrando uma morte, porque a gente não celebra a morte de ninguém, mas celebrando que nós chegamos a um objetivo, que é tirar da circulação alguém que fazia tão mal a essa sociedade, que era o miliciano Eco. Já conhece o Festival de Prêmios Inverno da Sorte da Rede TV? Veja como participar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. 12 de junho é o Dia dos Namorados aqui no Brasil. As celebrações passaram por adaptações por causa da pandemia. Se no ano passado as comemorações foram em casa ou até distantes, hoje teve quem saiu para namorar. Este restaurante de comida japonesa em Moema, zona sul de São Paulo, fez uma promoção nas redes sociais. Carol e Fábio ganharam a história do casal cantada com um filme projetado durante o almoço. Lá vem o Mendes, dono da casa, com outra surpresa. Fumegante para a Carol e o Fábio. O famoso drink defumado, um summerfruit. Este, por via das dúvidas, totalmente sem álcool, tá? Então, é pra vocês. Bom proveito. Ai, gente, que maravilhoso. É rosa, adoro rosa, cara. Vamos lá. Minha nota é 10. Este outro casal aproveitou que o restaurante está aberto para os namorados e veio aqui fazer uma prévia para o jogo entre Palmeiras e Corinthians. Teve até uma bebida toda verde, sem álcool, da cor do time do casal como cortesia. Chamamos de Summerfruit, tá? Especialmente para você, palmeirense. Que traga bons fluidos para hoje. Que tal? Muito bom, muito bom, muito bom. Delma e Luiz Fernando vieram comemorar a data. São 26 anos de relacionamento. Feliz, contente, aproveitando o momento, né? A gente tem que ter um momento assim para relaxar, para ficar tranquilo. Então, estou muito feliz. A equipe de preparação dos pratos foi reforçada. O time de garçons também, bem diferente de outras datas. No ano passado, no Dia dos Namorados, o movimento era só delivery. Os garçons, por exemplo, estavam em casa. E a equipe da cozinha ficou reduzida a menos da metade. A gente se preparou da melhor forma possível, né? Preparando um ambiente, também criamos uma expectativa que, por sinal, foi atendida, né? Como vocês podem ver, a casa realmente está lotada. A Abrazel estima que o movimento neste Dia dos Namorados pode servir de alívio para o faturamento de muitos restaurantes. Dependendo aí de cada um dos restaurantes, fazendo as suas promoções, o uso das mídias sociais e também a parceria com aplicativos ou outras ferramentas para venda por delivery, a gente acredita que o resultado seja aí maior, inclusive podendo alcançar aí o dobro do faturamento de um sábado comum. A gente fica por aqui, uma boa noite para você, um beijo pro meu namorado Marcelo Faz. Boa noite.